E eis que a segunda-feira virou o novo dia do futebol. Aquele domingo à tarde que você almoçava um pouco mais cedo, reunia com os amigos na porta de casa e com as bandeiras para fora do carro se dirigia ao Morumbi. Quantos domingos não foram assim? Já ficaram para trás na vida do torcedor, principalmente na vida do torcedor São Paulino, né? Antes da gente mandar a CBF ver se eu tô na esquina, presida, vai ver se eu tô na esquina, né? Como São Paulo pode, a gente sabe que o calendário é produzido pela televisão, pela CBF, mas o São Paulo não pode deixar de pelo menos se sentir representado de alguma forma e até indignado com esse tipo de posicionamento e de agendamento de jogos do São Paulo às segundas-feiras. Um absurdo para quem, principalmente como a gente, trabalha, né? Aquela segunda-feira de manhã que você acordava com sabor de cabo de guarda-chuva na boca e tinha que enfrentar uma semana inteira pela frente, agora tem na noite dela esse ingrediente. Uma partida do São Paulo às 20 horas no Morumbi. Bota na agenda aí para os próximos 20 anos, pelo jeito. O São Paulo lava as mãos. Claro que lava as mãos. Por que lava as mãos? Porque independente de ser no domingo à tarde ou na segunda-feira de noite, possivelmente o Morumbi vai estar lá com seus 50, 60 mil lugares ocupados, né? O consumidor que dita a regra, né? Se não tá bom, o consumidor não vai. Se tá bom, o consumidor vai, independente do dia. É assim mais ou menos que funciona. E eles lavam as mãos, dizendo o seguinte, cada um empurrando a responsabilidade para o outro. Eu acho um absurdo, né? Importante saber, logicamente, a opinião de vocês. Eu acho um absurdo, isso é anti-futebol, né? Ah, mas são outros tempos, a gente sabe que são outros tempos. Mas como é que ficam aquelas caravanas que esperam tanto aí, tanto tempo para poder estar no Morumbi, vem do interior de São Paulo, de outros estados, né? Os irmãos aí que atravessam estados para poder acompanhar o São Paulo. Como fica aquele pai que gosta de levar o filho no domingo à tarde para o Morumbi, tendo que estar trabalhando e de repente sair correndo e não vai levar o filho para o Morumbi se logicamente quiser ou puder ou conseguir chegar no estádio nesse horário. É um absurdo que fazem com o futebol, mas repito, os caras lavam as mãos, a gente continua aceitando, né? E esse papo aí da torcida que conduz, que para mim não cai, na verdade é a torcida que é conduzida. Convido os amigos a uma reflexão sobre essa nova frase, né? Porque na verdade, pelo menos para mim, que tento ver de uma maneira um pouco mais profunda todo esse processo, mesmo sabendo que o futebol não cabe profundidade, a gente fica realmente, eu pelo menos fico revoltado com esse tipo de situação. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Sextou, hein? Sextou. O Rony tá amargo hoje. Não tô amargo, não. Não tô amargo. É que tem aquilo que eu falo pros irmãos, né? Eu tento separar sempre as coisas. Eu acho que assim é a melhor maneira. Minha mãe, já quando era pequenininho, quando era moleque, ela me botava lá sentado lá na mesa para escolher feijão. É. Muita gente que é nova não tem nem ideia do que seja isso. Naqueles tempos mais difíceis, a gente comprava feijão e o feijão vinha um monte de tranqueira no meio, parafuso, né? Botoadora de camisa, vinha um monte de coisa no meio do feijão e a gente separava o feijão do bom e o do feijão do ruim para poder cozinhar. E a minha função em casa era essa. Isso me ajudou de alguma maneira na vida a tentar entender as coisas, separando o feijão, né? O feijão bom e o feijão que não é tão bom do mesmo saco de feijão. O saco do futebol acaba dando isso pra gente. O saco do futebol permite, apesar de não ser muita gente que pratique, que a gente também faça esse tipo de raciocínio. Se de um lado o Zubeldia, o elenco, de alguma maneira estão dentro de campo, mostrando realmente que as coisas parecem que tem um novo sentido dentro do São Paulo, do outro lado, o tal do feijão que não é tão bom, o departamento médico continua, mesmo que enfeitem o pavão, mesmo que lotem de chantilly e jujuba o bolo, continua mostrando a ineficiência. Afinal de contas, mais um machucado, Caleri, e um que... alguém sabe me dizer se o Wellington Rato fez transplante de coração? Porque é um absurdo o tempo que o jogador fica lá dentro. Mas isso nós
cansamos de falar. E, na verdade, se grande parte da torcida cobrasse isso, talvez os nossos resultados fossem muito melhores, né? Mas tem gente que prefere olhar só o lado bom da coisa. Eu também gosto. O lado bom é bom de se olhar, né? É gostoso de se olhar, traz alegria, traz paz. Mas o lado ruim, eu vou falar uma coisa para vocês, dentro da nossa instituição, eu vou falar, hein? A questão financeira, né? Essa bagunça, a base do São Paulo minguando, tomando de 5 do Palmeiras dentro de casa. E tem gente que tá achando que tá tudo normal. Afinal de contas, o mundo de Nárnia parece que cada vez mais capta o nosso torcedor, né? Nesse sentido, meus irmãos, é aquilo que eu falo, né? A alegria por ver o time dentro de campo se apresentando de uma maneira muito mais adequada e, logicamente, as preocupações que nós continuamos tendo. Como, por exemplo, essa questão da segunda-feira, para mim, que é um absurdo. Isso, para mim, é um absurdo. Então, o São Paulo ganha da televisão, o São Paulo ganha na arquibancada, né? E o torcedor? E o torcedor? Na segunda-feira de noite, se deslocando aí de tudo quanto é canto da cidade de São Paulo, para poder chegar no estádio às 20 horas, para um jogo que termina às 22 e para correr para um metrô, para não poder perder, tendo que chegar em casa tarde da noite e na terça-feira cedinho acordar. Vale tudo mesmo pelo amor e pela paixão? Será que vale? Essa é a pergunta. Por que não facilitar a vida do torcedor? Por que não permitir que o torcedor, de alguma forma, possa usufruir de uma maneira mais saudável do futebol? Mas não, ferre-se o torcedor. Tudo isso escondido atrás da tal frase, a torcida que conduz. Pois bem, meus irmãos, mas Rony, você tem que entender que o São Paulo ganha um dia a mais de descanso e de preparação depois da épica vitória lá no deserto do Atacama. Você tem que entender isso. E você não entende, você é cabeça dura. Ô, Bochechinha, pode ser que eu seja cabeça dura mesmo, e devo ser mesmo. Eu não me isento disso não, viu, Bochechinha? Só que assim, é uma questão matemática também, né? Se eu jogo um dia antes, eu tenho um dia a mais para recuperar para o próximo jogo. Faz a conta aí, ô cabeça de mamão. Bom, mas enfim, bochechescas à parte, bochechuras à parte, né? O São Paulo vai se preparando aí. Pessoal comentando aí, gente. Outro dia eu falei sobre isso, conversei a respeito disso e falei sobre o Ibope que a gente dá para determinadas pessoas. Meus irmãos, cada um dá Ibope para quem quiser. Não é verdade? Aqui não tem fiscal de Ibope também, não. O pessoal fiscaliza minha barba até hoje. Que eu raspei minha barba quando a gente foi campeão da Copa do Brasil. E o pessoal fica falando aí que eu não raspei barba. Até hoje eu recebo recado esperando. Rony, tô te esperando raspar a barba. Mas é cada uma que eu vou te falar, viu? Pois bem, gente. E o pessoal da Ibope aí, pô, tem um jornalista zumbi. É um jornalista zumbi. É o que restou, né, dele. Que ele descobriu o seguinte. Eu já falei isso faz 1 ano, 2 anos, não sei. Tá gravado aí, quem me acompanha sabe. Ele descobriu que falar mal do São Paulo, ou falar mal do jogador, ou falar mal do treinador, ou falar mal de quem ele entender, mas eu tenho que falar mal de alguém. Falar mal do São Paulo dá Ibope para ele. Sabe por que ele descobriu isso? Porque a única coisa que ele tem de retorno é a revolta do torcedor tricolor. Então ele descobriu que ele tem vida baseado em falar mal de qualquer coisa do São Paulo. Olha que interessante isso, gente. É sensacional isso. Porque não são os adversários que se divertem com isso daí. É o próprio torcedor do São Paulo que fica revoltado com o jornalista zumbi. Eu não vou falar o nome, lógico, para não dar ibope. E aí, fica divulgando o jornalista zumbi. Então, ou seja, o jornalista zumbi existe porque a torcida de São Paulo, revoltada com o que diz o jornalista zumbi, fica publicando ele. O pessoal não descobriu ainda como é que funciona isso daí, que é estratégico. O dia que a gente parar de falar ou não notar mais o jornalista zumbi, meus irmãos, o jornalista zumbi vai deixar de existir. É tão simples isso tudo, mas, de novo, cada um faz o que bem entende. Lembrando o seguinte, hein?
Todo mundo tem o direito de criticar, todo mundo tem o direito de apoiar, todo mundo tem o direito de elogiar, como a gente faz esse jogo. Quando tem que elogiar, a gente elogia, quando tem que criticar, a gente critica. É que tem gente que percebeu, um jornalista zumbi, que falar mal do São Paulo traz ibope para ele da própria torcida do São Paulo. Pasmem os senhores, né? E aí ele vai soltando aí os verbetes dele. A última foi com relação ao Zubeldia, né? O Zubeldia é normal, não tá bom, para a realidade do futebol hoje, ele não tá levando isso em conta. O Tite, que tem 2 Copas do Mundo nas costas, tá fundando lá um elenco como tem o Flamengo. Então assim, é mais um aí que fica falando, né? Vai falando, e tem gente, pasmem, a torcida do São Paulo, que vai comprando o que ele fala. Mas enfim, cada um compra o que quer, cada um vai no Morumbi na segunda-feira que quiser. Irmãos, grande final de semana a todos, fiquem com Deus. Dá um like aí se curtiu. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto.